O amor à distância. Sueli conheceu Felipe quando ainda era jovem e desde então manteve um relacionamento à distância. Felipe morava em outra cidade e o contato entre eles se dava apenas por cartas. Cada carta era importante. Nela, Felipe falava de sua rotina, de pequenas conquistas, de preocupações, e Sueli respondia da mesma forma. Para ela, aquelas palavras eram mais que comunicação, eram a presença dele em sua vida. Mesmo vivendo longe, Sueli sentia que podia confiar em Felipe e esperava com ansiedade cada nova carta, guardando cada detalhe que ele escrevia como se fosse um pedaço do próprio dia dele. A vida de Sueli girava em torno do trabalho, da família e das responsabilidades diárias. Mas ela sempre reservava um tempo para abrir e reler as cartas de Felipe. Cada mensagem trazia atenção e carinho, fazendo-a se sentir próxima dele. Ela escrevia sobre seu dia, sobre os desafios e compartilhava sonhos e medos. Felipe respondia com cuidado, mencionando datas, acontecimentos e detalhes que mostravam atenção. Sueli confiava plenamente nele, acreditando que aquele vínculo construído com palavras era forte o suficiente para superar a distância entre eles. Com o tempo, Sueli começou a notar pequenas diferenças nas cartas. Algumas datas ou eventos pareciam diferentes do que ela lembrava. Inicialmente, ela acreditava que poderia ser erro ou esquecimento. Na vida real, essas pequenas inconsistências podem acontecer, e Sueli não se deixou abalar imediatamente. Ela continuava respondendo às cartas, mantendo a rotina, mas algo dentro dela começava a desconfiar. A sensação de que algo não estava totalmente certo crescia lentamente, sem que ela soubesse exatamente o motivo. Sueli não sabia que Felipe tinha um irmão gêmeo chamado Gustavo. Ele começou a se passar por Felipe de forma discreta, usando as informações que conhecia sobre o irmão para escrever cartas e manter a proximidade com Sueli. Ela, confiando plenamente, não percebeu a diferença. Gustavo copiava o estilo de Felipe, mencionava detalhes de sua vida e agia de maneira cuidadosa para manter a ilusão. Esse tipo de engano na vida real é difícil de detectar quando a pessoa observa detalhes pequenos e mantém consistência nas informações. Mesmo sem se encontrar pessoalmente, Sueli sentia que Felipe estava sempre presente em sua vida. As cartas de Gustavo eram convincentes e ela continuava acreditando que eram de Felipe. Cada detalhe que ele mencionava parecia verdadeiro. Datas importantes, histórias de família, memórias compartilhadas. Para Sueli, a confiança no relacionamento continuava, e ela mantinha a rotina de ler e responder às cartas, acreditando que Felipe estava próximo, mesmo estando em outra cidade. Com o passar dos meses, Sueli percebeu que algumas informações não faziam sentido. Pequenos detalhes das cartas, como horários ou acontecimentos, estavam incorretos. Pela primeira vez, ela começou a questionar mentalmente se tudo era verdade. Na vida real, a dúvida surge devagar, e é difícil aceitar de imediato. Ela continuou lendo as cartas, mas começou a observar melhor cada frase, procurando pistas que confirmassem ou negassem a autenticidade de quem escrevia. Sueli começou a guardar as cartas e comparar informações. Cada detalhe que não coincidisse com o que sabia sobre Felipe chamava sua atenção. Ela tentava lembrar de datas, eventos e histórias que só o verdadeiro Felipe poderia conhecer. Aos poucos, a desconfiança cresceu. Ela percebeu que alguém poderia estar se passando por ele, mas ainda não sabia quem. Essa percepção, na vida real, é gradual e exige paciência e atenção aos pequenos detalhes. Com mais cuidado, Sueli percebeu que algumas cartas tinham informações que Felipe jamais mencionaria. Pequenos erros, mudanças no estilo de escrita e detalhes que não batiam com suas lembranças a fizeram refletir sobre a possibilidade de engano. Na vida real, descobrir que alguém mentiu por tanto tempo é doloroso e exige análise.
Sueli sentiu tristeza, confusão e raiva, mas também a necessidade de descobrir a verdade. Revisando tudo, Sueli percebeu que não se tratava apenas de pequenas inconsistências. Alguém estava realmente se passando por Felipe. Ela se deu conta de que havia sido enganada. Gustavo, o irmão gêmeo, usava informações que conhecia sobre Felipe para manter a proximidade com Sueli, criando a ilusão de um relacionamento verdadeiro. A descoberta foi silenciosa, mas firme, e trouxe consigo a necessidade de agir para esclarecer toda a situação. Sueli decidiu que precisava confrontar a realidade. Não queria vingança, apenas compreender o que havia acontecido. Ela analisou cada carta, cada detalhe, e se preparou para descobrir quem realmente escrevia as mensagens que ela acreditava serem de Felipe. A vida real mostra que enganos assim exigem coragem e paciência para serem resolvidos. Sueli estava determinada a enfrentar a situação e buscar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia mudar completamente sua relação com Felipe e revelar o engano de Gustavo. Sueli começou a revisar todas as cartas com mais atenção, comparando datas, histórias e detalhes que antes não tinha percebido. Ela notou padrões que não poderiam ser de Felipe. Algumas palavras repetidas de forma estranha, menções a acontecimentos que não existiam e respostas rápidas demais a perguntas que normalmente exigiriam mais reflexão. Aos poucos, a percepção de que alguém se passava por Felipe ficou mais clara. Na vida real, enganos assim se revelam aos poucos, e a atenção aos detalhes é fundamental. Sueli sentiu uma mistura de frustração e determinação. Precisava descobrir quem realmente escrevia as cartas. Ao observar cuidadosamente, Sueli percebeu diferenças sutis na forma de escrever, pequenas mudanças no vocabulário e expressões que Felipe jamais usaria. Cada carta lida agora trazia um alerta em sua mente. Algo não estava certo. Ela começou a comparar com cartas antigas, buscando padrões que só o verdadeiro Felipe teria. A confirmação veio lentamente, mas com firmeza. Alguém estava enganando-a. Esse processo realista mostra como, na vida cotidiana, enganos longos são descobertos através de atenção, memória e análise cuidadosa, sem cenas dramáticas. Apenas fatos. Sueli finalmente compreendeu que não estava lidando com Felipe. Gustavo, irmão gêmeo, havia se passado por ele, aproveitando-se das informações sobre a vida do irmão para escrever cartas convincentes. A descoberta trouxe choque e raiva, mas também clareza. A ilusão estava acabada. Na vida real, perceber uma mentira prolongada exige observação, paciência e coragem, e Sueli se preparou para lidar com a situação. Ela sabia que precisava confirmar tudo antes de tomar qualquer decisão. Determinada a enfrentar a verdade, Sueli começou a organizar as cartas, registrar os detalhes e planejar como confrontar Gustavo. Não havia pressa nem dramatização, apenas um desejo real de esclarecer a situação. Ela refletiu sobre cada interação, sobre cada carta recebida e decidiu que precisava de provas concretas antes de qualquer conversa. A narrativa realista mostra o processo natural de quem precisa lidar com um engano profundo: observação, planejamento e preparação emocional. Sueli finalmente teve a oportunidade de encontrar Gustavo. Não havia gritos nem cenas exageradas, apenas a necessidade de esclarecer a verdade. Ela confrontou-o sobre as cartas, os detalhes e os enganos, exigindo respostas claras. Gustavo, confrontado, não pôde negar. Ele havia se passado por Felipe. O encontro trouxe alívio e tristeza simultâneos. Sueli percebeu que parte da confiança que depositou havia sido traída, mas também sentiu clareza por finalmente conhecer a verdade. A narrativa termina mostrando que, na vida real, enfrentar um engano exige coragem, paciência e determinação, e Sueli estava preparada para reconstruir sua vida a partir daquele momento.
Após o confronto, o silêncio se tornou o maior companheiro de Sueli. Ela não sentiu vontade de discutir, nem de se vingar. Ficou dias tentando entender o porquê daquilo tudo. A confiança que ela tinha no amor e nas palavras de Felipe foi abalada, mesmo sabendo que ele não tinha culpa. Na vida real, a dor de uma descoberta assim não explode. Ela pesa, em silêncio. Sueli continuava trabalhando, mantendo sua rotina, mas seu pensamento girava em torno de uma única pergunta. Por que Gustavo fez aquilo? Algum tempo depois, Sueli decidiu escrever uma última carta, dessa vez diretamente para o verdadeiro Felipe. Ela explicou tudo o que havia descoberto, cada detalhe, cada engano, e pediu que ele a perdoasse por não ter percebido antes. Quando ele respondeu, o tom era sereno, mas triste. Felipe também estava abalado. Descobriu que o próprio irmão tinha usado seu nome para enganar alguém. A conversa foi franca e humana, sem romantismo, sem promessas. Apenas duas pessoas tentando entender uma confusão que marcou suas vidas de forma definitiva. Gustavo tentou justificar suas atitudes, dizendo que se apaixonou por Sueli e teve medo de perdê-la. Mas Sueli não queria desculpas. Ela apenas pediu distância. A confiança destruída não se reconstrói com palavras. Felipe, magoado com o irmão, se afastou dele por um tempo. A vida real não tem finais perfeitos. Cada um seguiu tentando lidar com as consequências. Gustavo perdeu a confiança do irmão e o respeito de Sueli. Aquilo se tornaria uma marca permanente em todos os três. Sueli decidiu se concentrar em si mesma. Voltou a estudar, retomou velhos sonhos e reconectou-se com amigos. Aos poucos, foi redescobrindo o prazer da própria companhia. A história deixou feridas, mas também trouxe lições profundas. Ela aprendeu que o amor precisa de verdade para existir e que não se deve idealizar ninguém. No mundo real, a superação vem de forma lenta, com dias bons e ruins, mas sempre com pequenos avanços. Sueli não apagou o passado, apenas aprendeu a olhar para ele sem dor. Com o passar dos meses, Sueli percebeu que, mesmo machucada, havia crescido. A experiência a tornou mais atenta e mais forte. Felipe seguiu sua vida em outra cidade, mantendo respeito e amizade. Gustavo tentou se reaproximar, mas Sueli nunca mais permitiu. Ela entendeu que algumas portas, uma vez fechadas, devem continuar assim. A vida real nem sempre oferece reencontros ou finais felizes, mas oferece amadurecimento. E foi isso que Sueli conquistou. Um amor próprio firme, baseado na verdade e na coragem de recomeçar. Sueli levou tempo para voltar a confiar nas pessoas. Durante meses, ela evitou se abrir completamente com quem quer que fosse. Tinha medo de ser enganada novamente, medo de criar expectativas. Aos poucos, com paciência, ela percebeu que nem todos eram como Gustavo. Aprendeu que a confiança não nasce de promessas, mas de atitudes diárias, simples e consistentes. A vida real é assim. Não há atalhos para curar feridas, apenas o tempo e a coragem de se permitir seguir em frente. Aos poucos, Sueli retomou sua vida por completo. Voltou a participar das festas da comunidade, retomou o trabalho na escola e começou a ajudar em projetos locais. O convívio com outras pessoas a fez lembrar que o mundo ainda era bom, que havia carinho sincero fora das cartas. Essa nova rotina trouxe equilíbrio e paz. Em vez de sonhar com um amor ideal, ela passou a valorizar o que era real. Amizades verdadeiras, risadas espontâneas, dias tranquilos. Sueli começou a viver com leveza novamente. O tempo passou e o amor deixou de ser uma fantasia distante. Sueli começou a enxergá-lo como algo simples, sem idealizações. Ela compreendeu que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito nem grandioso, precisa apenas ser honesto. Quando um novo colega chegou à cidade, ela o recebeu com gentileza, mas sem pressa. Conversaram algumas vezes, compartilharam histórias, mas Sueli não se entregou rapidamente.
Ela queria conhecer as ações antes das palavras. A vida real ensina isso. Amor e prudência podem caminhar juntos. Um dia, ao visitar outra cidade para um curso, Sueli viu Gustavo de longe. Ele parecia abatido, mas velho, talvez arrependido. Ela sentiu algo inesperado. Não era raiva nem tristeza, mas compaixão. Entendeu que perdoar não é esquecer, é libertar-se. Aquele momento marcou um ponto final. Ela não precisou conversar nem relembrar nada. Bastou olhar e seguir. Na vida real, o perdão é silencioso. Ele acontece dentro da alma, sem testemunhas, e abre espaço para um futuro mais leve. Com o tempo, Sueli se tornou uma mulher mais firme e segura. A dor que viveu se transformou em força. Ela aprendeu a se escutar, a colocar limites e a priorizar sua própria paz. O passado não foi apagado, mas agora fazia parte de sua história como uma lição. O amor que ela sonhava encontrar em alguém acabou nascendo dentro dela mesma. E foi esse amor próprio que lhe deu coragem para recomeçar sem medo. Sueli finalmente entendeu que a vida real é feita de escolhas, não de ilusões, e escolheu seguir feliz, sendo fiel a si mesma. Os meses seguintes foram de reconstrução. Sueli começou a planejar pequenas metas, reformar a casa, abrir um ateliê e investir em algo que sempre amou. A costura, o trabalho manual, lhe trazia paz e foco. Cada ponto, cada tecido era um lembrete de que ela podia criar algo bonito mesmo depois de um período de dor. Na vida real, recomeços raramente vêm com aplausos, mas com pequenos gestos silenciosos de coragem. E Sueli, aos poucos, foi costurando não só roupas, mas também os pedaços do próprio coração. Com o tempo, novas amizades surgiram. Sueli passou a conviver com pessoas gentis que valorizavam simplicidade e sinceridade. Ela começou a rir mais, a se permitir momentos de descanso e alegria. Descobriu que não precisava de grandes histórias para ser feliz. Bastava estar em paz com quem era. A presença de pessoas verdadeiras devolveu a ela a confiança perdida. A vida real é assim. O amor vem de várias formas, e às vezes essa é a amizade que cura o que o amor um dia feriu. Mesmo com o tempo, Sueli não apagou as lembranças do que viveu. Guardou algumas cartas, não por apego, mas para lembrar-se do quanto cresceu. As palavras que um dia a encantaram agora pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa. Ela entendeu que não havia vergonha em ter acreditado. Acreditar é o que torna o ser humano capaz de amar. A diferença é que agora ela sabia reconhecer a verdade por trás das palavras. As lembranças deixaram de doer e se tornaram lições. Um ano depois, durante uma feira local, Sueli conheceu um homem simples, de fala tranquila e olhar sincero. Ele não prometia nada, apenas demonstrava presença e respeito. Aos poucos, a amizade entre eles se transformou em algo mais. Não havia cartas nem ilusões. Havia convivência, cuidado e verdade. Sueli se surpreendeu com a naturalidade do sentimento. O amor real, ela percebeu, não chega como um sonho, mas como um cotidiano leve, cheio de gestos pequenos que constroem confiança. Sueli finalmente entendeu que a vida é feita de escolhas e que o amor é uma delas. Escolheu deixar o passado no lugar dele e seguir sem medo de se permitir novamente. Felipe seguiu sua vida distante, Gustavo desapareceu e Sueli permaneceu firme, com o coração em paz. Ela percebeu que o verdadeiro final feliz não vem com um para sempre, mas com a sensação de estar bem com quem se tornou. A vida real não é sobre contos perfeitos, e sim sobre pessoas que aprendem a escolher a si mesmas. E Sueli fez exatamente isso. Com o tempo, o novo relacionamento de Sueli se fortaleceu. Não havia promessas de eternidade, mas havia respeito e presença.
O homem que agora caminhava ao lado dela era alguém que compreendia o valor do silêncio, que sabia ouvir e estar junto sem precisar de palavras bonitas. Sueli aprendeu que o amor não é feito de fantasia, mas de constância. E essa constância, simples e firme, curava cada ferida deixada pelo passado. Sueli passou a ser uma referência para muitas mulheres de sua comunidade. As pessoas admiravam sua calma, sua clareza e a forma como ela transformou dor em força. Quando alguém lhe perguntava sobre o passado, ela sorria e dizia apenas: "Foi o que me fez ser quem eu sou." A maturidade lhe deu paz. Na vida real, as cicatrizes não desaparecem. Elas apenas deixam de doer e passam a contar histórias de superação. Um dia, arrumando uma gaveta, Sueli encontrou as antigas cartas. Leu algumas, mas desta vez sem emoção. Percebeu que já não havia dor, apenas lembrança. Sorriu, dobrou as folhas com cuidado e guardou de novo. Não por apego, mas por gratidão. Aquelas cartas, mesmo falsas, haviam despertado nela a coragem de amar. O passado, enfim, estava em paz. Na vida real, é assim. O que um dia machuca, com o tempo se transforma em aprendizado silencioso. Meses depois, Sueli soube que Gustavo havia ido embora da cidade. Sentiu uma paz profunda. Não desejava mal, apenas queria distância do que um dia a feriu. Entendeu que o perdão não é um favor ao outro, mas um presente a si mesma. E ao perdoar, libertou o que restava de dor. O perdão verdadeiro é silencioso, sem avisos, sem necessidade de reconhecimento. É apenas a alma respirando leve, depois de carregar tanto peso. Os dias voltaram a ser simples e bonitos. Sueli passou a acordar cedo, cuidar das plantas, costurar, rir com amigos e caminhar pelas ruas da pequena cidade sem medo de ser lembrada pelo passado. A tranquilidade virou rotina. A serenidade não veio de fora, nasceu dela mesma. A vida real tem disso. Depois da tempestade vem a calma. E foi nessa calma que Sueli se reencontrou por completo. Com o tempo, Sueli e seu novo companheiro decidiram viver juntos. Não houve festa, nem vestido branco, nem promessas exageradas. Houve apenas amor sincero e a certeza de que estavam onde deveriam estar. O casamento foi simples, íntimo e repleto de significado. Sueli, olhando para aquele momento, entendeu que o sonho dela de casar-se não estava errado. Apenas tinha acontecido com a pessoa errada antes do tempo certo. A convivência trouxe pequenas diferenças, mas também grandes aprendizados. Sueli aprendeu a ceder sem se anular, a conversar sem se calar e a amar sem se perder. O novo amor não era feito de idealização, mas de verdade. E essa verdade, com suas imperfeições, era o que tornava tudo real. O que um dia foi ilusão virou base para um amor maduro, calmo e de companheirismo, aquele que não precisa de promessas, apenas de presença. Sueli passou a escrever pequenos textos sobre tudo o que viveu. Não para publicar, mas para lembrar-se de que a vida é feita de ciclos. Em suas palavras havia sabedoria e gratidão. Ela aprendeu que os enganos da vida não são castigos, são lições. E que cada pessoa que passa por nós deixa um aprendizado, mesmo quando nos fere. O maior ganho de Sueli foi descobrir que a verdade sempre vence, mesmo quando chega tarde. Os anos passaram, e Sueli manteve o mesmo brilho sereno no olhar. Quem a via hoje não imaginava as dores que ela já tinha enfrentado. Mas ela sabia. Cada sorriso carregava um pedaço de história. Cada gesto trazia a força de quem sobreviveu a um amor falso e renasceu em um amor verdadeiro. Sua paz era o prêmio de uma alma que escolheu o caminho certo. Seguir em frente sem amargura. Sueli, agora mais madura, olhava para o pôr do sol da varanda e sentia gratidão. O passado não a assustava mais. Era apenas parte do caminho que a trouxe até ali.
Ela não esperava mais contos de fadas, porque entendeu que a vida real é muito mais bonita quando é vivida com verdade. A história de Sueli terminou como toda vida deve terminar, com amor, com perdão e com a certeza de que nada é perdido quando se aprende. E naquele entardecer calmo, ela percebeu que finalmente havia realizado o seu sonho. Não de casar com um homem perfeito, mas de ser feliz com o amor verdadeiro, aquele que começa dentro da própria alma. Nem sempre o amor chega do jeito que sonhamos. Às vezes, ele vem depois da dor, quando a gente aprende a se amar de verdade. Se essa história tocou você, compartilhe, curta e deixe seu comentário. Mostre ao mundo que a verdade sempre vence e que o amor verdadeiro começa dentro da gente.